Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, independente de quem for assistir, quando for assistir, tá tudo certo. Deve estar estranhando, eu tô sozinho e hoje eu vou fazer sozinho. Na realidade faz parte já do projeto do canal, aos poucos ir inserindo algumas coisas de forma solo. E isso não só eu, né? A princípio começa comigo, mas outras pessoas também vão poder fazer isso lá na frente, falar de forma solo sobre um determinado assunto sem estar sendo entrevistado. Resolvi fazer essa primeira vez não ao vivo, resolvi fazer gravado para ver como é que fica. E claro, o público que vai dizer, né? Afinal de contas, tudo aqui é feito para todos. E eu aproveitando o embalo, aproveitando a oportunidade de fazer isso num dia em que era para ser uma live normal, né? Como de costume. Na semana retrasada teve uma live que falava sobre as particularidades da Umbanda, né? E algumas coisas ficaram, digamos, pendentes, superficiais em algum sentido. E isso foi detectado diante de algumas perguntas que eu recebi durante esses dias, no modo privado, querendo saber, fazendo alguns questionamentos com relação a algumas coisas que foram abordadas que são polêmicas, né? E também tem um assunto que eu vou colocar mais no final, que não foi abordado naquela live, e eu vou falar um pouco sobre esse assunto hoje. Então vamos fazer uma mescla aí do que já foi e mais alguma coisinha que ficou faltando. Então, um dos questionamentos que me foi colocado, e eu já tinha citado na live que era um assunto polêmico, porque tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda, tem muita gente que acha errado, outros não ligam, outros não sabem o porquê que acontece. E eu fui questionado de novo, né, para explicar mais um pouco sobre isso, com relação ao uso dentro da ritualística de um terreiro, um centro espírita de Umbanda, a questão do fumo e a questão da bebida. Veja só, para que fique pacificada essa questão, eu só vou dizer o seguinte: tem lugares que ainda utilizam, tem lugares que não utilizam. Aboliram. Simplesmente os dirigentes, os próprios médiums aceitaram a situação, veio uma instrução, conforme eles citam, do alto, dizendo que essas práticas não eram mais necessárias. Outros lugares usam, fazem uso. Eu não vou dizer que quem usa está errado. Não está errado. Por que eu digo isso? De repente não ficou clara essa parte na live. Eu tenho a minha posição. Eu hoje não concordo mais. Eu não concordo mais. Mas não está errado. Porque segundo a literatura do Ramatiz, que fala sobre a Umbanda, sobre a parte cósmica da Umbanda, inclusive, ele cita um dos questionamentos sobre o uso da bebida e do fumo nos trabalhos de Umbanda.
E a resposta que veio é que não se deve negligenciar a prática do que está sendo feito, porque é como se você estivesse negligenciando as origens. E muitos ainda estão agarrados às origens. O que deve ser feito quando se pratica ainda, como em toda religião, como em toda prática, é o aperfeiçoamento. Deve-se ir aperfeiçoando, estudando, modificando as técnicas para se chegar num consenso entre dirigentes, entre médiuns que trabalham, para aos poucos irem purificando essa prática e chegar ao ponto de não precisar mais. Isso é o correto, isso é o que ele diz. Porque nada nasce puro, nada nasce sem contaminação. Tudo já vem, tudo que é criado já era de alguma coisa que para a época era válido. Só que nos dias de hoje começa a ficar difícil. Então, é o conselho que ele dá, é a resposta. E eu achei que foi uma resposta muito precisa, muito explica totalmente essa questão. Então, se você chegar num local que ainda estejam usando, pense nessa resposta. Veja, você acha que tem condições de mudar naquele local, essa questão? Não. Mas não é isso que vai interferir na qualidade. Porque o lugar pode ser muito, muito, muito bom. Apenas é isso que está sobrando. Simplesmente isso. E tem lugares que você chega e já não tem mais. Então é proibido até fumar próximo do local. Então, é assim. Eu espero que essa parte tenha ficado esclarecida, porque muita gente questiona com razão. Porque são hábitos assim que dão a impressão de que não são de uma espiritualidade muito elevada. Não tem nada a ver. O que acontece muitas vezes é questão mediúnica. Dirigentes e médiums não param com isso, não resolvem não mudar essa questão por interesses próprios. Mas daí é outros 500, como a gente diz, como dizia antigamente. Uma outra questão que me foi colocada é a questão dos pontos riscados e pontos cantados. Por que, né? O ponto cantado? Por que essa música? Por que esse atabaque? Simples. Você, através do canto, da rima e do atabaque, você cria a vibração necessária para atrair determinada linha de trabalho para um determinado tipo de trabalho. A pessoa lá está precisando de uma vibração, de um trabalho para a parte da saúde. Você vai trabalhar numa determinada linha, você vai cantar pontos naquela linha. E quem está lá comandando a parte da corimba, que a gente fala, onde tem a pessoa que toca o atabaque e mais algumas pessoas que cantam, já sabem disso, estão observando, vendo que é necessário cantar 1, 2, até 3 pontos na sequência para aquela linha, para aquele orixá que está sendo invocado, para que a falange dele, os espíritos que trabalham para ele, cheguem e trabalhem com a pessoa. Essa é a parte cantada. A parte do ponto riscado está associada ao ponto cantado, porque é da linha, só que primeiro você risca. Então você vai lá e o médium,
a entidade ela vai lá e risca o ponto no chão, digamos, né? Usa a cor da linha específica, os desenhos, a combinação geométrica para aquele tratamento, para aquela finalidade. E um dos questionamentos que me foi colocado é, mas a pessoa que está arriscando, o médium, a entidade, pode errar esse desenho? Pode. Vamos supor que aconteça tem lá uma combinação e um dos desenhos não está de acordo, não foi bem desenhado, o médium não conseguiu interpretar direito e não tem problema. Porque a partir do momento que é arriscado e firmado aquele trabalho, ele se projeta no astral. E quando ele se projeta no astral, ele se projeta da forma correta. Se alguém pudesse ver astralmente, etericamente, o ponto, ele está errado, ele deve ter alguma coisa diferente lá. E é em cima disso que as entidades, os grupos vão trabalhar. Mas daí vem outro questionamento. Então não precisaria arriscar, né? As entidades estariam aptas já a saber. Pode ser. Tem lugares que não se arrisca mais ponto no chão. Tem lugares que você apenas invoca através dos cantos e astralmente é feita uma combinação. Você não vê, mas você sente a energia. Então recai naquela mesma coisa do fumo e da bebida. Depende da regra do lugar. Se não quiserem mais, se for decidido não riscar mais, porque não tem como adaptar isso no lugar, vamos trabalhar com a linha, vamos vibrar naquela linha, o efeito vai ser o mesmo. A parte do canto, não. A parte do canto tem que existir. Isso é importante. Vibracionalmente é importantíssimo o canto e o atabaque. A firmeza da corima é importante. É como se você estivesse cantando um hino para algo que você respeita. E aquilo vai te responder com uma vibração muito positiva. Vai atingir o médium, que trabalha com a entidade em determinada linha, vai atingir o trabalho, o consulente que está lá, que está precisando de ajuda, vai atingir todo o ambiente. Inclusive as pessoas que estão assistindo do outro lado também vão ser beneficiadas com essa vibração. Então é importantíssimo esse tipo de ritual. Tá? Espero que essa parte tenha também ficado bem explicada, né? E o outro ponto, o outro assunto que não foi falado na live, mas eu fui questionado da mesma forma, porque tem muita gente que tem curiosidade de saber como é que isso funciona na Umbanda. Então eu resolvi dar uma palavrinha aqui sobre esse tema. A questão é a parte mediúnica na Umbanda. Como que esta parte funciona. Vejam só. A mediunidade, o tipo de mediunidade predominante, não é a única, na Umbanda é a incorporação. É onde os médiuns, através de estudo, através de treinamento, através de boas condutas, vão sendo treinados, vão sendo educados para o ato da incorporação. Incorporação é uma forma de se falar para se entender como que funciona. Na realidade, a entidade não entra dentro do médium, tá? Ela se aproxima e faz a ligação através da parte mediúnica da glândula pineal do médium, faz a ligação. Aí
ele começa a ter a influência sobre o mental do médium. Aí é que entram as questões. Quando é o médium, quando é a entidade. A parte que mais complica é quando o médium quer se sobrepor. Aí é uma questão de ego. Não vou tocar nesse assunto aqui, porque tem muita gente que acha que incorpora, mas não incorpora. Ou incorpora muito mal e acha que está incorporando. Por que acontece isso? Questão de ego. Nada que uma reforma íntima não faça a pessoa ser mais humilde. Porque, em primeiro lugar, a mediunidade é humildade e é para se praticar caridade. Não para ficar se sobressaindo, achando que está abafando. Isso acontece. E todo mundo mediúnico é muito comum. E não está correto. Mas tem que ter essa parte consciencial do médium, de que quando a entidade tem que agir em determinado trabalho, ela vai agir. Mas o médium está ciente do que está acontecendo. Só que não interfere. Até nas falas. Quando a entidade vai lá e fala, é ela que está falando através do médium. Tanto que, às vezes, em alguns momentos, o médium não lembra o que foi dito. E não vem ao caso mesmo. Só interessa ao consulente. Então, essa seria a mediunidade mais adequada e mais bem estruturada para uma pessoa que trabalha num terreiro de Umbanda. Equilíbrio mediúnico da pessoa para dar acesso à entidade de forma equilibrada e não atrapalhar o trabalho da entidade. Porque às vezes, se o médium não está bom, psicologicamente, aquele dia o médium não está bom. É aconselhado ele avisar a equipe e falar: hoje eu não estou bem para esse tipo de trabalho. Posso entrar, posso vibrar junto, tudo, mas eu não vou dar passagem. Não estou bem. Tem que ser humilde nesse ponto. Tem que ter humildade e saber quando está bem, quando está apto, quando está tudo certo para trabalhar. Porque você está manipulando energias que vão ser doadas para quem precisa. Então você tem que estar bem para que isso aconteça. Então essa mediunidade é a que prevalece. Mas dentro do centro existem as outras mediunidades, por exemplo, num trabalho de vibração de cura em grupo, às vezes as pessoas não recebem as entidades. As entidades elas ficam próximas tanto dos médiuns quanto dos consulentes que estão lá agrupados para receber ao mesmo tempo uma vibração de cura. Também não é de incorporação. Se há uma influenciação energética, é usada a energia do médium, do corpo do médium, o ectoplasma do médium é convertido em energia e é usado como remédio. E as pessoas sentem uma vibração, sentem um bem-estar com aquele trabalho. Existe também as pessoas que não incorporam, não é muito usado, mas tem. Não incorporam, mas tem uma intuição muito boa. E não precisa incorporar, não precisa se concentrar nada. Simplesmente a ideia chega como se fosse um sopro. Não importa o idioma, você vai entender. Porque o idioma universal da espiritualidade é o pensamento. Isso está dentro de nós. Por isso que a gente entende. Tá? Esse é um outro tipo de mediunidade que é muito... não é muito... a gente não vê muito isso nos terreiros. Mas tem gente que não tem essa facilidade de incorporação ou prefere trabalhar dessa forma. Os cambonos, que trabalham junto com os médiums que dão consulta, muitos deles têm essa intuição.
Muitos deles têm essa intuição. Antes da entidade falar o tipo de trabalho, qualquer outra coisa, o cambono já parece que capta. E quando eu ver o receituário, lá tá pronto. Acontece muito. É até bonito de ver. Porque você percebe que o médium tá, o cambono, que também é médium, de um jeito ou de outro ele também é médium, ele tá lá atento, ele tá lá se dedicando. Ele não tá pensando nas contas que tem para pagar ou os problemas que ele tem no trabalho. Isso é um momento de entrega. Isso é muito importante. É bonito de ver. Também temos a mediunidade dentro do centro de Umbanda. Essas são as que predominam. A parte da incorporação, a gente tem as questões que muitos médios recebem várias entidades, às vezes no mesmo dia de trabalho, recebem uma entidade de uma linha de Ogum, por exemplo, ou de Oxóssi, mas também consegue receber uma entidade na linha das crianças, os IBGs. O mesmo médium pode receber o que a gente chama, dependendo do centro lá, os trabalhos de segunda linha, que são com os guardiões e Exus, para fazer trabalhos mais pesados, para remover coisas mais pesadas. E então, isso só vem confirmar a questão de que a parte de incorporação é predominante. Dificilmente você vai ver num centro, num terreiro de Umbanda, alguém reunido em torno de uma mesa para fazer trabalho. Esse é um outro tipo de técnica, outro tipo de... Eu não vou dizer outro tipo de mediunidade, mas é um outro tipo de jeito de se trabalhar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que hoje, nos dias de hoje, é notório, a literatura divulga isso, as mensagens transmitidas demonstram isso. Existe, por exemplo, a apometria. Na apometria, que é uma técnica de se trabalhar com desobsessão, com como é que eu vou dizer, doutrinamento de espíritos que estão atrapalhando, que estão querendo obsediar alguém, muitos da Umbanda, das linhas dos orixás da Umbanda, se fazem presentes nesse trabalho. E tem um detalhe, eles não usam a mesma roupagem. No terreiro, um preto velho, por exemplo, ele vai aparecer, vai se demonstrar como um preto velho. Aquele senhor, pode estar até fumando um cachimbo, né? Falamos no começo a questão do fumo, ou não. Ele vai estar andando daquele jeito que vai fazer entender que é um preto velho. Mas num trabalho apométrico já não funciona assim. Ele pode se demonstrar como um preto velho bem mais robusto, falando diferente e dando outros tipos de conselho, porque o trabalho exige isso. E aquela roupagem, às vezes, não parece ser um preto velho, mas não Umbanda, ele é um preto velho. Lá na apometria, não. Acontece muito com os guardiões. Na apometria, por exemplo, é guardião, que é o mesmo Exu do terreiro, da Umbanda. Papéis, praticamente os mesmos. Na Umbanda, a roupagem de uma pessoa que fala mais alto, que se impõe no lugar. Tem que se impor.
tem que deixar aquela energia correr daquela forma. Não está errado. Na apometria, guardião faz o papel de guardião. Ele cuida do local, ele cuida das pessoas, ele não fala muito, mas age muito. Ele vai nas profundezas, ele vai lá buscar, lá embaixo, o que tem que ser mostrado e vai ajudar a desmanchar, vai ajudar a tirar as coisas que tem lá. Aí as pessoas perguntam, então num centro kardecista, que tem uma mesa branca e está todo mundo sentado em volta fazendo vibração de cura, fazendo pedidos disso, daquilo, são as mesmas entidades? São. O preto velho pode aparecer como um médico. Ele não é aparecer como um preto velho no centro kardecista. Vamos dizer que ele é impuro. Isso, se bem que isso está mudando. Nos últimos anos tem havido um respeito maior. Mas é uma questão ainda de tem que se apresentar naquela roupagem. O mesmo doutor A no kardecismo é o mesmo pai João da Umbanda. É o mesmo espírito. O espírito não tem forma. Ele plasma uma roupagem, um jeito para poder aparecer, para poder ou incorporar, ou chegar perto, ou intuir. Depende do que é necessário, do lugar que é necessário, como o lugar trabalha. É assim que funciona. Não tem como. Não tem por que ter medo e não tem por que também não respeitar. E os espíritos, as entidades, eles sabem exatamente como se portar no local onde elas estão indo trabalhar. Então a gente vê muito assim em outros, em terreiro, por exemplo. Mas como que pode num terreiro ter o Exu Caveira e no outro também ter o Exu Caveira? O Exu Caveira é uma linha vibratória derivada de uma outra linha dos orixás da primeira linha. E várias entidades que vibram na mesma frequência vão aparecer como Exu Caveira no terreiro A, no terreiro B. É assim que funciona. Não é a mesma pessoa, não é a mesma entidade. Mas são entidades que vibram na mesma linha vibratória. Por isso que muitas pessoas trabalham com o João Caveira, trabalham com o Exu Tiriri. Ele não é exclusivo de alguém. Porque eu recebo o Exu Caveira, mas ninguém recebe. Não existe isso. Muita gente recebe. Eles se desmembram. É uma equipe, é uma falange do Caveira, ou do Pelintra, ou qualquer outro. Pode ser da primeira linha, na segunda linha. Não importa. Então eu espero que essa parte tenha ficado clara, essa diferenciação, né? E uma outra coisinha que eu queria falar sobre mediunidade é uma questão, isso vale para qualquer lugar. Isso vale para Umbanda, apometria, kardecismo, aonde você possa imaginar que tenha mediunidade, vale. Primeira coisa, a conduta dos médiuns. Como que eles se portam? Eles só são médios e se portam de forma boazinha no local onde eles trabalham? Se sim, já estamos com problemas aí. Então, a pessoa ela tem que ser igual ou muito parecida. Quer dizer, não dá para ficar igual 24 horas por dia. Mas o que você prega, o que você vende dentro do centro, do local que você trabalha, você tem que fazer no teu dia a dia.
principalmente a questão da ajuda que você se propõe a oferecer para o teu semelhante. No centro, existe uma ritualística, uma regra, uma hierarquia, você vai fazer do jeito que tem que ser feito. Você pode até não concordar, mas depois você resolve isso com os seus dirigentes, né? Isso é uma coisa que não deve interferir naquela hora de um trabalho. Mas se você está trabalhando no teu trabalho normal, no teu ganha-pão, e você vê a situação, ambiente pesado, fofoca, gente negativada por N questões de pandemia, questões de um monte de coisa, né? A gente está vendo por aí. Infelizmente, estamos tendo que conviver com isso. E você consegue manter o equilíbrio e não dar vazão energética, nem entrar naquela frequência. Com o passar dos minutos, do tempo, aquela coisa vai se diluindo e você não vai absorver aquilo, porque você não vai dar vazão. Se você, como médium, que diz que está aprendendo, que está estudando, que já é médium não sei quantos anos, entra naquela frequência, faz aquela coisa ficar mais inflamada, pronto, você está ajudando aquilo a ficar pior. Por quê? Porque você, como médium, é um receptáculo. Então, os que estão na espreita, esperando você ficar mais irritado, mais nervosinho, e você consegue fazer isso, o que vai acontecer? Você vai dar vazão a essa energia, vai inflamar a discussão. Então, não é o papel de um médium ficar botando lenha na fogueira. Ser médium não é fácil, pessoal. Ser médium não é porque a pessoa é bonita. Ser médium é para prestar um serviço sem cobrar, para redimir. Em alguns casos é kármico, em outros casos é missionário. Não importa a diferença. O que importa é ser correto e ser humilde. Se você não está bem, você não trabalha, você pede ajuda. Se você não está bem no teu trabalho, tem esse clima que eu falei, sai do ambiente, vai dar uma volta, vai tomar um café, vai tomar uma água, volta depois. Não deixa levar, não deixa influenciar. Tenta dar o máximo que pode o exemplo. E quando escutar alguma coisa de alguém, a fofoquinha, né? Você fala, nossa, que interessante. Não passa para frente. Pergunta quem foi que falou. Tem muita gente que fala, eu ouvi dizer. Ouvi dizer onde? Ouvi dizer, eu também escuto dizer um monte de coisa. Então, não ser replicador da fofoca, da maledicência alheia. Porque daí você tá meio fora do prumo. Tem que dar uma recapitulada nos valores. Essa é uma parte muito importante. E uma coisa muito, mas muitíssimo importante é saber que a partir do momento que você quer estudar isso, quer entrar para isso, sente que aquilo já está com você há tempo, só que você precisa de orientação, buscar orientação no lugar certo, com as pessoas certas e principalmente fazer a chamada reforma íntima. Você se reformar, se tratar, para entender melhor. Por que sou médium? Por que ajudar? Por que não falar mal dos outros? Por que não julgar? Ser mais observador. A reforma íntima ela permite que você se torne mais observador do que crítico.
Nós não viemos nesse mundo para julgar. Não nos foi dada essa carta branca. A gente faz isso por marotice, por conveniência, para mostrar que tem poder, para mostrar. Não digo julgar um juiz, julgar um criminoso. Estou falando julgar o geral. Julgar família, julgar os filhos, julgar a namorada, o namorado, julgar o gênero alheio, julgar a religião. Não estamos aqui para isso. Mas a reforma íntima permite que você seja mais observador do que crítico, do que julgador, e você começa a entender melhor a questão por que o mundo está desta forma, politicamente, vibratoriamente, pandemicamente, se é que dá para usar esse termo. Por quê? Vai olhando para trás, vai estudando, vendo a história, como é que é. Você começa a observar mais e começa a entender mais. E toda a porcaria que é vomitada dentro das nossas casas todo dia, ela se torna lixo. Porque se for se basear por isso, somente por isso, nenhum dos males que assola a humanidade vai acabar. Não acaba. Se for levar o pé da letra que eles falam. Então, temos que ter essa humildade de nos reformar e entender. E temos 2 ouvidos e uma boca, né? Falar menos e ouvir mais as pessoas que precisam de ajuda. Fazer com que quando alguém chegar sinceramente para você, a pessoa já está sabendo que você trabalha com alguma coisa nesse sentido, que você é médium, que você trabalha com apometria, trabalha com banda, qualquer coisa que seja. Ela chegar e sentar na tua frente e começar a falar, começar a chorar. Pare tudo que você está fazendo e escute. Aquele momento pode estar salvando uma vida. Só pelo fato de você escutar. Se você tiver apto a falar alguma coisa bacana, demonstrar, faça. Não fique com medo. Porque aquela pessoa está depositando naquele instante toda a confiança que ela precisa em alguém. Você pode ter certeza que antes dela chegar em você, chorar na tua frente, falar um monte de coisa, das tristezas, das mágoas, da dificuldade que tem, ela já rezou para um monte de santo, de deuses e por algum motivo a vida não está respondendo do jeito que ela estava querendo que respondesse. Mas às vezes a vida responde, o alto responde de uma outra forma. Olha, é como se dissesse intuitivamente. Vai ter na tua vida uma pessoa que vai te ajudar porque é do ramo, de repente ela está na tua frente. E se você entender isso, e você vê que começa a dar resultado, garanto para você que você vai fazer um bem para a pessoa, para o entorno da pessoa, e você vai se sentir muito bem, muito fortalecido. Vibratoriamente e energeticamente você vai se sentir muito bem. É muito bom você receber, às vezes no dia seguinte, uma notícia de que aquele trabalho A, B ou C, ou no terreiro, ou na prometria, ou na carecia, não importa onde, aquele trabalho, ele surtiu um efeito magnífico sobre alguém que estava passando por uma situação bem difícil. A gente fica muito bem e começa a entender que as coisas que valem a pena são essas. E a gente não precisa de muito para viver. Estando equilibrado, tendo o necessário para ter uma vida digna, tendo uma saúde boa, para fazer tudo isso que eu falei, é um pulo. É muito bom.
Eu deixo essa mensagem, esse conselho aqui para as pessoas que estão assistindo. Falei um pouco sobre os questionamentos, falei um pouco sobre a mediunidade. A mediunidade, se eu for falar sobre ela, nossa, precisaria de um curso e as pessoas nunca sabem tudo, porque cada caso é um caso. Mas eu dei uma pincelada aqui para as pessoas entenderem como é que funciona, principalmente no terreiro, e como que as entidades se comportam com as pessoas nos tipos de trabalho que tem por aí, nas técnicas e nos centros. É um mundo muito interessante e requer seriedade, equilíbrio e vigilância ostensiva nos hábitos, nos pensamentos. Então, espero que tenha esclarecido um pouco sobre isso e espero que tenham gostado do vídeo. É uma experiência. Podem postar lá depois de assistir, se gostaram ou não. Podem fazer algum comentário. Se quiser deixar alguma pergunta postada lá depois, prometo responder lá mesmo. Tá certo? Obrigado a todos pela atenção, pela audiência, né? E vamos em frente. Tomara que essa parte solo, como eu digo, e não só comigo, tenha a mesma receptividade que as lives mais tradicionais estão tendo. Tá certo, pessoal? Pode divulgar. Agradeço muito. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.